Olá, terceiro ano, hoje vamos de artes. E vamos pegar o nosso livro e vamos dar continuidade, paramos na unidade 10. E agora vamos estudar mais um pouco sobre esse assunto maravilhoso que eu amo, que é sobre os índios, desenhos e símbolos indígenas. Amo de coração falar sobre os índios. Vocês sabem que eu amo, não é verdade? E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a cultura dos povos indígenas brasileiros, certo? No Brasil, a gente pode encontrar vários povos indígenas espalhados por todo o território brasileiro, mas cada um, eles têm a sua característica própria, tem suas histórias, tem o seu modo de ser, seu modo de agir, seus rituais e a sua cultura própria. Aquela tribo tem a tradição de algo. Rituais, vocês sabem o que são, né? São as práticas tradicionais de um povo. Pode ser o modo em que eles se vestem, o modo que eles se pintam, o modo que eles podem caçar ou fazer objetos. Então, tudo isso é voltado para os rituais e para a cultura de um determinado povo. Como eu já falei para vocês, depende muito da localidade e da cultura de cada um dos povos, porque existem vários povos espalhados. Mas a gente sabe que uma coisa bem legal que acontece lá com os indígenas é a manifestação artística que eles têm, principalmente para fazer objetos artesanais. A gente sabe que eles constroem cestas, fazem vasos de cerâmica, de barro, e tudo isso é arte. A gente sabe que eles não só utilizam como algo bonito, a gente sabe que eles utilizam para o dia a dia também, né? Mas é algo artístico. E além de tudo isso, além dessas obras artísticas, desse artesanato, o que é que eles fazem de algo mais? Eles se pintam, né? Eles se desenham uns aos outros no corpo. Usam adereços como cocá, como colares. No grupo indígena, os indígenas, para eles não existe o termo arte. Eles não sabem, não consideram arte, certo? Para eles esse termo não existe na cultura deles. Mas a gente sabe que isso faz parte da arte, não é verdade? Porque é algo belo, é algo exuberante, que tem beleza, que nos chama a atenção. E aí algo de bastante, que me chama bastante atenção, que chamam bastante atenção, não só minha, mas eu acredito que vocês também vão ficar bem curiosos, é os grafismos indígenas. No livro de vocês, na página 83, vai ter um exemplo de grafismo indígena. Olha só esse grafismo. Que coisa linda. Então, a gente sabe que a maioria das comunidades indígenas, elas criam desenhos próprios, não é verdade? E aí eles utilizam desses desenhos, tanto no corpo como em alguns objetos. E aí eles podem utilizar de linhas ou de formas geométricas. E aí, ao fazer isso de forma repetida, se dá o grafismo, certo? Olha que interessante, tem escrito aqui no livro de vocês. Cada grupo tem o seu grafismo. E seus desenhos representam as suas crenças e identificam a tribo a qual o indígena pertence. Então, ele não se trata só de uma beleza, de algo, isso é muito lindo, então a gente desenhou. Não. Eles é uma forma de comunicação também, uma forma de identificação do que aquele índio quer passar para o outro. O grafismo, ele é como uma escrita feita através de desenhos. Por isso que não é só no corpo, é também em objetos. Cada um dos povos, como eu já falei, tem os seus desenhos próprios. E aí isso ele pode ser produzido, identificado como alguns símbolos. E aí as tribos entre si, elas se entendem. Olha só esse trechinho que também tem no livro de vocês. Um grafismo, ele pode simbolizar a água. Outro desenho pode simbolizar uma cobra. E assim por diante. Então, para conhecer essa simbologia do grafismo, é preciso estudar esses hábitos e as crenças que aquele povo que utilizou daquele grafismo criou. Então, é algo bem complicado, bem complexo, para a gente buscar entender o que aquele grafismo quer passar. Quem entende realmente é os índios que vivem naquela localidade. O grafismo, ele é feito por tintas naturais, retiradas da natureza. Tem até exemplos aqui no livro do urucum e do genipapo, que são cores voltadas para o preto e o vermelho. E aí eles utilizam para fazer os desenhos, certo? Olha aqui uma ilustração que também tem no livro de vocês. Olha aí esse rapazinho, como ele tá lindo.
Então, a gente pode ver que são bem detalhados e que se repetem pelo corpo, criando uma estampa sobre a pele, como se fosse uma roupagem, não é verdade? E através disso, eles podem se comunicar. Não é bem interessante? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amo conhecer essas coisas que envolvem os indígenas, e vocês sabem disso. Um beijo e até nossa próxima aula, certo? Enfeitar o corpo com desenhos e cores é uma prática muito comum entre os povos indígenas do Brasil. Dos mais de 240 povos indígenas no Brasil, muitos enfeitam o corpo com pinturas. Uma arte que embeleza e tem muitos significados dependendo da cultura de cada um desses povos. Ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens, a pintura corporal é normalmente feita pelas mulheres. As tintas utilizadas quase sempre vêm da natureza, de frutos como o urucum e o jenipapo. Cada povo tem seu estilo de desenho e o seu modo de usar a pintura corporal. Para alguns povos, essa arte faz parte do dia a dia. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Geralmente, os traços não servem apenas de enfeite, mas para transmitir elementos da cultura de um povo. Dependendo do grupo indígena, os traços podem indicar mudanças na vida de uma pessoa ou a função que ela ocupa na sociedade. Alguns povos utilizam as pinturas como forma de se comunicar com espíritos ou seres mitológicos.